a gente vai ver nessa aula dois problemas de arcos e ângulos. Esse problema aqui, ó. Problema. Encontre o comprimento do arco AB. Ó. Aqui o arco AB em vermelho, em cima do círculo, né? Ele quer que você ache esse tamanho aqui, esse comprimento em metros. Informação dada. O raio do círculo é dado, 2 metros, né? E as extremidades do arco, ó, fazem um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então, isso aqui é informação dada. Os ângulos que o arco faz com a horizontal, as extremidades dele, né? E o raio do círculo, certo? O tamanho desse arco aqui, que você vai obter em metros, que é a mesma unidade do raio, certo? Você vai usar para encontrar esse tamanho, essa fórmula aqui, ó. O tamanho do arco, S, em metros, é o raio em metros, informação dada, vezes o ângulo em radianos, ângulo θ. Que ângulo é esse? Esse ângulo aqui formado pelo arco, que a gente precisa encontrar. Certo? Encontrou esse ângulo aqui, formado pelo arco AB, pronto, você resolve o problema. Então, vem para cá. Ó. Aqui, que ângulo é esse? Observe que eu tenho aqui com a horizontal 60 graus do lado direito e 60 graus do lado esquerdo, né? Certo? Meia volta é o quê? 180 graus. Então, 180, você vai tirar 60 de um lado e 60 do outro. Vai sobrar o quê? Vai sobrar só o ângulo do arco. O ângulo subtendido pelo arco. Ok? Então, repetindo. Você tem meia volta de 180 e você tira 60 de um lado, 60 do outro. Sobra o quê? Sobra esse ângulozinho aqui, ó, no meio. Ó. Tá aqui, ó, 60 graus. Certo? 180 menos 60 duas vezes, ou seja, menos 120, 60. Certo? Então, esse é o ângulo subtendido pelo arco. É o ângulo que a gente precisa usar nessa fórmula aqui. Só que um problema. Você não pode usar essa fórmula com um ângulo em graus. Toda vida que você usar essa fórmula aqui, para achar o comprimento de um arco, você tem que dar o ângulo em radianos. Certo? Já que isso aqui já é a definição de radiano. Essa fórmula aqui, que eu defino radiano, passando o raio para o outro lado. Né? Então, pronto. O ângulo é 60 graus. 60 graus passando para radiano, como é que você faz? 60 graus, multiplica por π e divide por 180. Certo? A gente viu, né? Grau para radiano, multiplica por π e divide por 180. Você corta o grau com o grau, você simplifica 60 e 180. Divide em cima e embaixo por 60. 60 dividido por 60 dá 1. 180 dividido por 60 dá 3. Sobra o π em cima. Π sobre 3 radianos. Então, 60 graus é π sobre 3 radianos, né? É fácil verificar, né? O π é 180 graus, 180 dividido por 3, 60, certo? Então, pronto. Passei o ângulo aqui para radianos. O que eu faço agora? Para achar o tamanho do arco, o comprimento do arco, você multiplica o raio, informação dada no problema, 2 metros, pelo ângulo em radianos, π sobre 3 radianos. Pronto, acabou-se o problema, certo? Tamanho do raio em metros, ângulo em radianos. Aí você poderia dizer, esse resultado aqui não vai ser metros vezes radiano, a unidade? Não. Lembrando que a gente falou nas aulas anteriores, radiano ele é adimensional. Você coloca a palavrinha RAD, radianos, aqui na frente do ângulo, só para que você bata o olho e saiba que se trata de um ângulo, certo? Mas ele não tem dimensão. Então a dimensão aqui, na verdade, não é metros vezes radiano, é só metro. Então, o comprimento do seu arco vai ser dado em metros. Ok? Então, repetindo, a unidade aqui não é metro vezes radiano, porque o radiano ele é adimensional, não tem dimensão. A palavrinha RAD é só para você identificar que se trata de um ângulo. A unidade aqui, na verdade, é só um metro. Certo? Então, esse é o comprimento do meu arco S. 2π sobre 3 metros. Certo? Se você quiser encontrar esse comprimento, um valor aproximado, um valor numérico aproximado, você troca o π por 3,14. 2 vezes 3,14 sobre 3. Faz uma continha simples, 2,09 metros. Certo? Arredondando, 2,10 metros. Certo? Então, esse é o comprimento do meu arco S. Observe que o comprimento do arco é a mesma unidade do raio do círculo. Se o raio é em centímetros, o comprimento é em centímetros. Se o raio é em quilômetros, o comprimento é em quilômetros. Certo? Então, SR tem a mesma unidade. Um é centímetro, o outro é centímetro. Aqui, como o raio é em metros, o tamanho do arco é em metros, certo? Então, você sempre tem em mente que ao usar essa fórmula, você está sempre usando o ângulo em radianos. Então, eu peguei esse ângulo de 60 graus, converti para radianos. Π sobre 3 radianos. Multipliquei pelo raio. Pronto, acabou o problema. Certo? Para achar o valor numérico aproximado, troco o π por 3,14.
Pronto, só isso, né? Vamos para o próximo. O segundo e último problema, para a gente terminar. Problema. Encontre os ângulos A e B nos sentidos positivo e negativo. É a figura dada, certo? Aqui o ângulo A para nesse ponto e o B para nesse outro aqui. Essa linha aqui faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Aqui em vermelho, informação dada, ok? O que é o ângulo no sentido positivo? Você vai partir aqui do lado direito do eixo X e andar no sentido anti-horário. Ângulo no sentido positivo. Ângulo no sentido negativo, você parte do eixo X e anda no sentido horário. Então, sentido positivo, ando no sentido anti-horário. Sentido negativo, ando no sentido horário. Vamos começar aqui do ângulo que para aqui no ponto A. Sentido positivo, aqui, ó, lado direito. Esse ângulo que para no ponto A, o sentido positivo dele é o próprio 30 graus, na informação dada, é 30 graus. Certo? Observe que eu ando no sentido anti-horário, 30 graus. Ok? Ou então, π sobre 6 radianos, né, que é a mesma coisa, só que em radianos. Né? O π é 180, dividido por 6, 30. Então, o ângulo é 30 graus ou π sobre 6 radianos. Aí você chega no ponto A, andando no sentido anti-horário. Ok? Observe também ó, que esse ângulo de 30 e esse outro aqui ó, são opostos pelo vértice, são o mesmo ângulo, ó, 30 e 30. Ok? Agora vamos ver o ponto B no sentido anti-horário. O ponto B termina bem aqui, ó. O ângulo para bem aqui. Sentido anti-horário, você anda aqui, ó, essa linha em vermelho, ó, essa linha aqui é o ângulo, certo? Você anda do eixo X no sentido anti-horário. O ângulo é esse aqui em vermelho. Observe que você vai andar 180 graus no sentido anti-horário, sentido positivo, né? Mais 30 graus no sentido anti-horário, que é esse ângulozinho aqui, ó, 30 graus, né? 30 graus. Então você anda 180 mais 30, ou seja, você anda 210 graus. Então, esse ângulo aqui em vermelho. Ângulo B no sentido positivo. 180 mais 30, 210 graus. Ou você pode também escrever esse ângulo em radianos. Ó. 180 graus é π radianos, 30 graus é π sobre 6. Né? Aí você soma, escreve o π como 6π sobre 6, não deixa de ser π, né? O objetivo é só deixar o mesmo denominador, né? Para mim somar. 6π mais 1π, 7π sobre 6. Então o ângulo é 210 graus ou 7π sobre 6 radianos. Ok? Ângulo no sentido anti-horário, positivo. O ângulo B, que para no ponto B. Agora vamos ver o ângulo A no sentido negativo. Para no ponto A aqui no sentido negativo. Lembrando que o sentido negativo, volta aqui, ó, é o sentido horário dos ponteiros do relógio. Certo? Então você vai andar do eixo X até o ponto A no sentido horário. Ok? É fácil ver ó, que você anda, dá uma volta completa no sentido horário, 360. Como foi no sentido horário, é menos 360. Sentido negativo, sentido horário. É por isso que tem o menos, né? Ando 360 e volto 30. Volto agora no sentido anti-horário, por isso que é mais 30. Ok? Então, repetindo. Eu ando 360 no sentido horário, por isso menos 360. E volto 30 no sentido anti-horário, por isso ó, mais 30. Menos 360 mais 30, menos 330. Esse é o ângulo A no sentido negativo. Esse ângulo aqui em vermelho. Certo? Essa linha em vermelho. Menos 330. Menos por quê? Porque eu estou andando no sentido horário, sentido negativo. Ok? Você pode escrever em radianos também. Ó. Menos 360 menos 2π. 2π radianos. 30 graus é π sobre 6. Aí você ajeita aqui, ó, escreve o 2π como 12π sobre 6. Aqui não deixa de ser 2, né? Lembrando de colocar o sinal menos. Menos 12π mais π é menos 11π sobre 6. Ó. Aqui está o ângulo A no sentido negativo, em radianos. Então esse ângulo e esse aqui são a mesma coisa, né? Só que um está escrito em graus e o outro em radianos. Ambos negativos, né? Porque eu estou andando no sentido horário. Ok? E para finalizar, vamos ver o ângulo que para no ponto B no sentido negativo. Sentido negativo, sentido horário. Ó. Essa linha em vermelho aqui. Ó. O caminho, a direção do ponteiro do relógio, né? Pronto. Para no ponto B. Observe que isso aqui, ó, você vai andar 180 no sentido negativo, portanto, menos 180, né, porque é no sentido horário, menos 180. Depois anda mais 30 no sentido positivo, sentido anti-horário. Okay? Ando 180, volto 30. Dá o ângulozinho vermelho que está aqui. Ó, certo? Então, menos 180, menos porque eu estou andando no sentido horário, menos 180. Aí volto 30 graus no sentido anti-horário. Portanto, positivo, né? Menos 180 mais 30,
menos 150. Então, esse ângulo aqui, ó, é menos 150 graus, certo? Sentido menos porque no sentido horário, né? Negativo. Você pode escrever em radianos também, né? Para a gente terminar. Menos 180, escrevo como menos π. Menos π radianos. Mais 30, mais π sobre 6. Esse π aqui eu escrevo como 6π sobre 6. Ó. Deixa de ser π, né? Só para deixar o mesmo denominador. Aí menos 6π mais π, menos 5π sobre 6 radianos. Então, o ângulo B no sentido negativo é menos 150 graus ou então menos 5π sobre 6 radianos. Ok? Pronto, é só isso.